Palmeiras. Tudo bem? Tudo bom? Bom dia, Sabino. Bom Oi, dia, Melo. Bom dia. Gobato. Bom dia. O Palmeiras segue com 100% de aproveitamento na Libertadores da América. Ontem venceu a sua partida contra o Cerro Porteño por 1-0, o jogo no Allianz Parque. O Palmeiras desperdiçou muitas oportunidades, muitas chances. No finalzinho, o Flaco Lopes perdeu 2 gols, teve 2 gols impedidos, inclusive saindo o Vitor Roque fazendo seu primeiro gol, mas aí estava impedido ali na linha traçada. Difícil a linha traçada ali, mas em condição irregular, e o Palmeiras vence 1-0 o Cerro Porteño. Nessa partida tivemos a provocação do Richard Rios, o jogador do Palmeiras que fez o gol da vitória do Verdão contra o Cerro e mandou a torcida calar a boca no gol da vitória contra o Cerro. E aí depois ele pediu desculpas no final da partida, foi lá na torcida, gravou um vídeo se desculpando, disse que não queria fazer isso, que estava de cabeça quente e tal, porque o Richard Rios vem sendo questionado, e o Richard Rios tem uma característica do James Rodrigues. Na seleção da Colômbia, ele arrebenta. No Palmeiras, ele tem bons jogos também, mas ele ficou um pouco displicente, principalmente alguns clássicos. E isso pegou o torcedor do Palmeiras. Pô, perdeu aquela bola naquele gol do Corinthians na final do campeonato, já tinha perdido num outro jogo contra o Corinthians. Então, ele acabou tendo algumas falhas em clássicos e o torcedor começou a pegar um pouco no pé dele. Ontem ele mandou o torcedor calar a boca, pediu desculpas e o Palmeiras venceu a partida por 1-0 contra o Cerro Porteño. 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. E hoje a gente recebeu uma informação de que tivemos um ato de racismo dentro do estádio do Palmeiras, mas não cometido pela torcida do Cerro Porteño, e sim por um torcedor do Palmeiras. Do Palmeiras? Um torcedor do Palmeiras teria feito um gesto de cunho racista no jogo contra... Mas contra o torcedor do Cerro Porteño? Para quem tá na nossa live, a gente vê o torcedor do Palmeiras nesse momento ali imitando um macaco. Primeiro ele xinga o torcedor ali, mostrando o dedo, né? E depois ele balança as mãos ali, fazendo um gesto racista, o torcedor do Palmeiras. E é algo que chama muito atenção, porque o Palmeiras vem tentando combater o racismo, né? Teve uma discussão longa na semana retrasada por causa do Luigi, jogador do Palmeiras, que estava lá no Paraguai num jogo contra o Cerro Porteño e foi chamado de macaco. Depois virou a discussão com o presidente da Conmebol em relação àquela comparação que ele fez, que o Brasil fora da Libertadores seria Tarzan sem a chita. E o presidente do Congresso do Paraguai denunciou torcedores do Palmeiras de racismo e pediu explicações para a presidente Leila Pereira. E o Palmeiras, logo que descobriu esse vídeo, já se manifestou. Vou ler a nota do Verdão aqui. O Palmeiras recebeu imagens que mostram um indivíduo fazendo gestos de cunho racista em direção a torcedores do Cerro Porteño durante o jogo de ontem, e com o auxílio do sistema de biometria facial e das câmeras de vigilância do Allianz Parque, o Verdão já trabalha para identificar o torcedor. Tão logo isso ocorra, ele será bloqueado da plataforma de compra de ingressos para os jogos do clube e também excluído do Avante caso seja sócio torcedor. O Palmeiras informou que vai registrar um boletim de ocorrência para a completa apuração do caso pela polícia e disse, reforçando, que não tolera condutas preconceituosas, especialmente no Allianz Parque, e que vai seguir empenhado para acabar com qualquer forma de discriminação em estádios da América do Sul. Então o Palmeiras já se pronunciou. Agora, lamentável esse torcedor do Palmeiras com esse gesto racista para torcedores do Paraguai. Olha, e aí tem um componente político por trás disso. Importante a gente citar. A imprensa brasileira não está dando a menor bola. Eu estou acompanhando o assunto pela imprensa paraguaia. Há um sentimento muito ruim dos paraguaios em relação ao Brasil nesse momento. Há uma grande grita do Paraguai contra o Brasil e contra brasileiros, principalmente por causa daquele ato do governo brasileiro de espionar o Paraguai. Então é por isso que o presidente do Congresso
paraguaio se manifesta aproveitando a situação, aproveitando esse momento. A imprensa paraguaia inteira se posicionando contra as atitudes brasileiras, o governo fazendo grandes manifestações, inclusive o presidente do Paraguai fazendo discurso público, manifestação sobre o Brasil. A imprensa brasileira não está dando a menor bola para esse assunto, mas aqui a gente registra na Rádio Bandeirantes que o assunto é grave, porque se trata de um país amigo aqui com quem temos boas relações, ou pelo menos tínhamos. Não vai nada bem a relação, e esse fato que aconteceu ontem no Allianz Parque só piora porque ele tem uma conotação emocional muito forte, né? Além da gravidade do fato. Então, muito ruim esse momento para tudo isso acontecer. Sempre é ruim, esse momento é pior ainda. Exatamente.